Vossa Excelência, que iniciou a sessão hoje fazendo esse protesto, o senador Crivella e todos os outros que aqui passaram ou que ainda possam passar, falando a respeito desse assunto. 4 policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar de Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro, executaram 5 jovens com mais de 50 tiros disparados contra o carro onde estavam as vítimas, na favela da Lagartixa, em Costa Barros, zona norte do Rio. Wesley Castro, 25 anos, era servente de obra, deixou um filho de 2 anos. Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, terminaria o curso técnico de administração e contabilidade em janeiro. Cleito Correia de Souza, 18 anos, iria se alistar na Marinha em janeiro, havia terminado o curso de petróleo e gás. Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos, estudante, queria estudar inglês. Seus professores disseram que se destacava no português. Roberto de Souza, 16 anos, funcionário do mercado de atacado. Quando foi morto, comemorava com os amigos seu primeiro salário. Essa situação, senhor presidente, que foi relatada por Vossa Excelência, pelo senador Crivella, infelizmente, ela não é uma realidade apenas do Rio de Janeiro, e nem gostaríamos que fosse do Rio de Janeiro. Ela é uma realidade do Brasil. A CPI do assassinato de jovens tem demonstrado isto. E tem sido, senador Paim, difícil para nós, membros dessa CPI, que estivemos na última sexta-feira em Cuiabá, assistir, ouvir o depoimento das mães, dos parentes, dos assassinados nas grandes cidades, nas suas periferias, no país inteiro. No próprio Rio de Janeiro, nós estivemos na Assembleia Legislativa e ouvimos o depoimento doloroso de cada uma daquelas mães, hoje organizada numa associação de pessoas, de mães vítimas da violência. Estivemos na Bahia também, o depoimento de mães que tiveram seus filhos, que perderam seus filhos, vítimas deste tipo de violência em nosso país. Estivemos em Cuiabá. Vossa Excelência, imagine que já está se organizando hoje uma associação nacional das mães de jovens vítimas de violência nesse país. Em 2013, foram 33 mil jovens negros assassinados no Brasil. Até quando a sociedade brasileira, até quando a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, vai permanecer assistindo esse tipo de situação que se repete todos os fins de semana, praticamente? Todos os fins de semana há um noticiário. No Amazonas, 15. Na Bahia, 12. No Rio de Janeiro, 5. E aí alguns vão dizer, não, no Rio de Janeiro foi diferente, porque no Rio de Janeiro essas pessoas não eram suspeitas, tanto estavam sob a suspeição da polícia, que o seu carro foi metralhado, sem terem a possibilidade sequer de apresentar as suas carteiras de identidade. Na nossa sessão na Bahia, o nosso vereador Silvio Humberto Negro contava um fato envolvendo o seu sobrinho e dizia que sua irmã determinou para o seu filho que usasse agora, sempre que saísse às ruas, a camisa da universidade que ele frequentava, para demonstrar para o policial de longe que ele era um estudante. É sobre essa tensão que vive a população de jovens negros desse país. Hoje, o portal GL10, que é grupo de mulheres negras, afirma: se você é pobre, se você é preto, se você é periférico, a polícia te matou ontem.
É essa que é a realidade. É esta que é a situação que o nosso país enfrenta. E eu quero, inclusive, presidente, não costumo fazer isso, mas saudar aqui a Rede Globo de televisão, que hoje, no Jornal da Manhã, fez uma reportagem mostrando quem era cada um desses rapazes, mostrando a dor dos seus familiares, porque nós precisamos fazer isto. Senão, as notícias continuarão sendo mais 12, 10, 15, 20 jovens negros foram assassinados tal dia em alguma cidade do nosso país. São crianças, quase, são jovens que não têm rosto, não têm história, não têm mãe, não têm pai, não tem ninguém chorando por eles, porque assim é que a notícia é dada. Fosse um jovem branco, de classe média, é muito ruim fazer essa comparação, mas ela é verdadeira. Nós teríamos manifestações de rua, mas já se naturalizou o mal no Brasil. Se naturalizou a ideia de que a juventude negra, a juventude pobre, a juventude dos bairros periféricos pode morrer. E é contra isso que a nossa CPI se coloca. E por isso, senhor presidente, que eu não poderia deixar de usar esse tempo hoje aqui para, juntamente com Vossa Excelência, com o senador Crivella e com todos os outros que fizerem coro a esta nossa denúncia, a esta nossa repulsa, me pronunciar dizendo que nós não podemos aceitar mais um fato desta natureza em nosso país. A polícia do Rio de Janeiro, os 4 policiais foram presos em flagrante, levados ao batalhão em Niterói. 3 deles vão responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e todos por fraude processual por alterar a cena do crime. Podem ser expulsos da PM. O comandante do batalhão foi exonerado. Muito bem, isto foi correto ser feito, mas, na verdade, senhor presidente, a polícia, cada vez mais, expressa individualmente aquilo que a sua formação vai lhe indicando. Eu não tenho dúvida da seriedade do trabalho da Polícia Militar no Brasil, mas, no entanto, é preciso mudar a ótica, é preciso mudar a formação, é preciso entender que nós não estamos em guerra contra a juventude negra desse país, que, em princípio, é um suspeito. É preciso trabalhar a ideia de que isto é racismo, sim, que existe um racismo institucional que permite com que um jovem negro policial possa matar um jovem negro da periferia por achar que ele, em princípio, é suspeito. E é dentro desse contexto que nós temos que nos colocar, que nós precisamos definitivamente criar uma cultura da paz e uma cultura que respeite o Estatuto da Igualdade Racial, uma cultura de que nós possamos combater essa ideia. E para combater essa ideia é preciso denunciar, é preciso se manifestar, é preciso que a população negra vá às ruas e afirme a sua condição de dignidade. Senhor presidente, quero deixar aqui o meu abraço, a minha solidariedade a estas famílias enlutadas, estas famílias que criaram seus filhos com amor, com carinho, com muito esforço, a cada pai de família, a cada mãe de família que vi expressar sua dor na televisão para perdê-lo dessa maneira inaceitável, metralhados no meio da rua, dentro de um carro. Estavam em grupo, sim, não porque eram uma quadrilha, estavam em grupo porque em grupo a juventude sai, a juventude comemora, a juventude festeja, e festejavam o salário, o primeiro salário de um deles. Senhor presidente, quero finalizar dizendo que este Senado Federal,
quando nós propusemos uma CPI para investigar o assassinato de jovens negros, algumas lideranças acharam que não poderia, que não deveria, que devia ser apenas de jovens. Nós aceitamos, porque era importante que nós criássemos esse fórum de debate, de investigação, de discussão. Mas isto não impede que fique muito claramente definido, seja de um lado pelos especialistas acadêmicos e pesquisadores, seja, por outro lado, pela vida concreta, pela realidade que hoje se revela nesse dia de ontem. A maioria esmagadora dos jovens negros, dos jovens assassinados nesse país são negros e pobres. E são assassinados porque são negros e porque são pobres. Infelizmente, senhor presidente. Mais uma vez, a minha solidariedade às mães da maioria do povo brasileiro, a maioria deste povo negro que ocupa todos os territórios desse país. Muito obrigada.